Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Igor e eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês da minha experiência como proprietário do Honda Civic LX, que é a sétima geração do Honda. Eu tive três modelos desse carro, eu tive todos LX 1.7 SOC, com interna em tecido. Eu tive um Honda que eu comprei, ele era 2005, 2006, eu comprei em 2008, ele era 1.7 automático. Vendi esse carro em 2009, eu comprei com 52 mil quilômetros, vendi com 70. Quando foi em 2012 eu comprei um outro Honda Civic, porém manual, também 1.7 LX 2005, estava com 93 mil quilômetros, rodei mais ou menos uns 10 mil quilômetros com esse carro, vendi em 2013. E depois eu comprei um Honda Civic também em 2005, LX automático, em 2017, com 104 mil quilômetros rodados, e vendi em 2020 com 130 mil quilômetros rodados. Então, eu posso dizer que eu sou bastante conhecedor desse modelo e dos seus problemas e das suas vantagens, né? Essa geração de Civic, a sétima, ela teve uma reestilização em 2004. Não foi só em aspectos da carroceria. A mecânica foi também alterada sutilmente. Porque de 2000 a 2013 ele usava um câmbio automático com um filtro de óleo muito pequeno, que causava uma saturação muito precoce do sistema, né? E também a suspensão estava ainda, digamos que, ainda menos calibrada para o contexto brasileiro, ficando bastante ruidosa. Também ele tinha o crônico problema na caixa de direção, né? Eu costumo dizer que ela não tem férias, ela tem folga. Você pega, eu percebi características tanto no modelo mais novo que eu comprei quanto no mais antigo, né? E aí eu posso dizer para vocês algumas características, algumas vantagens do modelo, né? No caso que eu tive, que é a versão de 2004 em diante. É um carro que tem um isolamento de vedação muito bom, tem um acabamento interno excelente. O assoalho plano, que foi, acho que assim, o principal mote de conforto desse carro, permite que 3 passageiros viajem atrás com bastante conforto, né? É claro que é um carro dos anos 2000, que tem algumas limitações, digamos, do caldo de cultura da época, né? Mas assim, eu sou fã da versão LX porque ela trazia interior em tecido. Eu achava muito charmoso aquele veludo, sobretudo a versão com câmbio automático, tem um descansa-braço assim, o cheiro daquele tecido. Eu achava muito bonito assim, né? Muito charmoso assim, me parecia de alguns sedãs americanos que a gente vê pela televisão. Então, é um carro que eu posso dizer que ele tem um design bastante atual, continua um carro bastante bonito e atemporal. Ele mescla ser uma espécie de sedã de luxo com um esportivo, por conta daquela frente afilada que ele tem, assim, sobretudo a versão de 2004 em diante, né? Então, vou contar duas experiências. Eu tive esse meu último, digamos que foi o mais antigo que eu tive, o câmbio automático ainda sem fazer, eu vendi ele com 130 mil quilômetros com câmbio automático original. A questão é que eu trocava o óleo a cada 2 anos, independentemente da quilometragem, né? E o antigo proprietário também fazia isso. E outro detalhe interessante é a longevidade do sistema de ar-condicionado. Tanto o compressor quanto o núcleo evaporador eram originais do veículo ainda. Eu percebi que ele ficou um pouco menos eficiente no finalzinho do ano passado e eu levei numa loja de ar-condicionado pensando que já era o núcleo, já ficando ruim, ou o compressor. E para minha surpresa, estava tudo impecável, não tinha vazado gás, só estava sujo. Então eles fizeram uma limpeza lá no núcleo evaporador, o carro ficou show de bola, né? Então, uma outra questão também que eu acho bastante interessante nesse veículo e que sempre me chamou a atenção nele é a questão do acabamento, tanto no porta-mala, o isolamento acústico, mas ele também tem alguns pontos críticos, a meu juízo, que como um proprietário de cadeira eu posso dizer para vocês, né? Um câmbio automático, às vezes um tanto ineficiente para troca de marcha, você vê um certo ronronar do motor, né? É um carro bastante baixo, então nos solos, sobretudo aqui da minha cidade, a gente dá muita raspada, né? Isso era bastante ruim. Um motor muito barulhento, sobretudo na versão manual, mas um barulho muito incômodo, porque ele não tem isolamento acústico no capô, e então isso fazia o carro bastante barulhento mesmo, né? A direção hidráulica muito pesada, parecia assim, tinha hora que parecia que você não estava num carro automático, né? Um carro com direção hidráulica. Eu vejo amigos que compram essa geração de Honda e me ligam e falam: nossa, esse carro tem direção hidráulica mesmo? Tem, porque ela é um pouco mais pesada, porque esse carro tem um problema de projeto na caixa de direção.
Então isso faz com que você tenha que permanentemente fazer reparos na caixa de direção do carro. Outra fragilidade também é na suspensão, que é uma suspensão muito sofisticada, mas que exige constantemente dos proprietários reparos, beleta, coxinha, pivô. E na suspensão traseira, às vezes quando o carro está com 2 ou 3 ocupantes, as rodas abrem um pouco o ângulo assim, fica esteticamente muito feio também, né? Então isso é um outro problema que eu percebia no carro. A meu juízo, essa versão LX é a mais charmosa, mas em compensação, essa mecânica SOC, ao invés da VTEC, ela não é tão econômica. Então eu fazia nos automáticos, seja o 2005 que eu tive com 50 mil, e seja nesse mais antigo que eu tive agora recentemente, médias de 7 a 8,5 no máximo no uso urbano com ar-condicionado. No manual eu fazia médias de 8, estourando 9 também. Muito pouca diferença do manual para o automático. Mas me incomodava muito barulho. Então assim, eu não achei um carro tão econômico. Eu tive Corolla na mesma época, Corolla daquele 2008, Flex, e que era bem mais econômico do que o Honda. Bem mais econômico mesmo. Algumas especificidades, o CD player dele só lê CDs originais e alguns, né? Então isso é uma coisa que sempre me impressionava. Eu achei a lataria dele assim meio frágil. Quando chovia, podia ser uma chuva assim mais grossa, parecia que estava chovendo pedra assim. Acho que ele tem uma lataria mais fina, isso também me impressionava. O preço das peças também bastante caro. Eu posso dizer que como eu tive Corolla em paralelo a ele aqui na família, eu gastava 40% a mais, no mínimo, para fazer manutenção no Honda do que no Corolla. E eu posso dizer que eu tratava esse Honda a pão de ló, né? Então, apesar de tudo, eu ainda sigo bastante apaixonado pelo modelo e, sobretudo, a versão LX. E eu compraria um outro com toda certeza. Compraria um outro Honda Civic LX porque eu acho o design dele assim muito interessante. Agora, a crítica que eu posso fazer é que o preço das peças dele é muito alto, a suspensão muito frágil, então exigia visitas constantes. Assim, eu fazia reparos de suspensão do carro a cada 5.000 quilômetros e ficava bastante salgado também. Então, disso eu não tenho saudade. Tá? Então essa é a minha opinião. Se vocês estiverem curiosos para ver como é que foi esse último Honda Civic que eu tive, tem vídeo dele aqui no canal. Honda Civic 2005 LX automático verde Velmont. Obrigado. Até mais, pessoal.